Bora mergulhar em um dos textos mais sombrios e ao mesmo tempo mais reveladores da Bíblia. Um livro que serve como um espelho bem desconfortável da natureza humana e da sociedade quando as coisas dão muito, muito errado. Pois é, essa é a grande pergunta que fica martelando ao longo de todo o livro de Juízes. É uma questão sobre o que acontece quando a bússola moral de um povo simplesmente se quebra e a vontade individual se torna a única lei que importa. E essa frase, gente, ela não tá lá à toa. Ela se repete como um refrão, sabe? É o diagnóstico que o próprio livro dá para explicar o caos que a gente vai testemunhar. Basicamente, era uma época sem um centro, sem uma referência de certo e errado que unisse as pessoas. Antes da gente continuar, um aviso super importante. O texto que vamos analisar daqui a pouco é pesado. Ele é extremamente gráfico e pode ser bem perturbador. A nossa intenção aqui não é chocar, mas sim entender a profundidade da falha humana que a própria Bíblia faz questão de não esconder. Ok, então vamos lá. É fundamental entender que Juízes não é uma coleção de historinhas de heróis vitoriosos. Longe disso. É o registro de uma sociedade em queda livre, uma verdadeira espiral descendente em direção ao caos total. Para a gente sacar a mensagem, é bom se localizar no tempo, né? A Era dos Juízes acontece ali entre a conquista da Terra Prometida com Josué e o começo da monarquia com o profeta Samuel. Mas o ponto-chave é o seguinte: o livro foi escrito depois que tudo isso aconteceu, provavelmente já no tempo do rei Davi. Ou seja, é um olhar para o passado, uma reflexão sobre o que deu tão errado naquela fase. E isso aqui, olha, é crucial. Na Bíblia hebraica, Juízes está na seção dos profetas. O que isso nos diz? Que não é só para ser um livro de história, um simples relato de eventos. É uma análise teológica, feita para denunciar um padrão de comportamento muito perigoso. E que padrão é esse? Bom, é um ciclo que se repete de um jeito bem doloroso, sabe? Começa com o povo de Israel se afastando de Deus. Isso leva à opressão por alguma nação inimiga. No desespero, eles clamam por ajuda. Deus levanta um líder, um juiz, para libertá-los. E aí a terra tem um período de paz, até tudo começar de novo. Só que aqui está o pulo do gato. Isso não é um ciclo que sempre volta para o mesmo lugar. A cada volta, a situação fica pior. Os juízes que aparecem são moralmente cada vez mais problemáticos, o pecado do povo fica mais grave e a violência mais e mais extrema. É uma espiral descendo direto para o fundo do poço. Beleza, então qual era a raiz disso tudo? De onde vinha esse problema que alimentava essa espiral de decadência? O grande fracasso de Israel não foi uma questão de estratégia de guerra, não. Foi uma falha de identidade. Em vez de transformar a cultura de Canaã, o que aconteceu foi o contrário. Israel foi sendo absorvido por ela. O problema central era que Israel estava se cananizando, adotando as crenças e os costumes dos povos ao redor. Pensa só no contraste. De um lado, o Deus de Israel que pedia uma aliança baseada em confiança, em justiça. Era um relacionamento. Do outro, os deuses de Canaã, como Baal, o deus da tempestade, e Aserá, a deusa da fertilidade. A proposta deles era outra, era bem mais pragmática. Eles prometiam resultados imediatos, chuva, boa colheita, era um sistema de troca. E essa espiral descendente, ela chega no seu ponto mais baixo em uma história terrível de colapso moral e social, que está lá no capítulo 19 de Juízes. A história começa com um levita, ou seja, alguém que era um líder religioso em Israel. Buscando um lugar para passar a noite, ele faz questão de evitar a cidade estrangeira de Jebus, preferindo ficar em Gibeá, uma cidade do seu próprio povo. A ironia aqui é brutal. Ele foge do perigo dos de fora para encontrar o horror entre os seus próprios irmãos. A segurança que ele esperava encontrar vira um pesadelo. Os homens da cidade de Gibeá cercam a casa e fazem uma exigência terrivelmente familiar. É um eco direto, assustador, da história de Sodoma. A linha que separava o povo da aliança dos outros povos simplesmente desapareceu. Neste momento, a gente vê a falência total da liderança espiritual de Israel. Para se salvar, o levita, o homem que deveria ser um protetor, entrega sua concubina à multidão violenta. Ele se protege às custas dela. É o auge da covardia. Depois de uma noite inteira de violência, ele a encontra na porta. E a resposta dele é de uma frieza que gela a alma. Não tem lamento, não tem horror, nada. Apenas um comando. Levante-se, vamos. Ela deixou de ser uma pessoa e virou um objeto, um obstáculo no caminho dele. Ao chegar em casa, o levita, usando as mesmas habilidades que um sacerdote usaria para cortar os animais para o sacrifício,
desmembra o corpo dela em 12 partes. E aqui a gente vê o fundo do poço da depravação humana. O grupo dela não recebe a dignidade do luto. Pelo contrário, é usado como uma ferramenta, um instrumento político enviado para as 12 tribos de Israel para convocar uma guerra. Vamos agora dar uma olhada em como essa atrocidade ecoa tanto na história de Israel quanto, tragicamente, nos nossos próprios dias. A indignação das outras tribos não gerou arrependimento ou uma busca por justiça de verdade, gerou vingança. E o resultado foi uma guerra civil brutal em que irmão se voltou contra irmão, e a tribo de Benjamim foi quase totalmente exterminada. E essa história antiga ressoa de forma assustadora. A objetificação da mulher, a transformação da vida humana em um instrumento para o poder. Isso nos leva diretamente à trágica realidade do feminicídio, uma violência que continua a tratar corpos de mulheres como descartáveis. O ponto central, do ponto de vista teológico, é o contraste que a própria narrativa bíblica oferece mais tarde. Em Gibeá, o corpo quebrado de uma mulher é usado para dividir o povo de Deus. Séculos depois, na cruz, o corpo quebrado de Cristo se torna um meio para a reconciliação, unindo as pessoas a Deus e umas às outras. Juízes 19 nos mostra o abismo da autonomia humana, onde a gente pode chegar quando vive por conta própria. Mas a narrativa bíblica não para aí. O Evangelho mostra que Deus não abandona a humanidade em seu ponto mais baixo, mas entra na história para oferecer um caminho de redenção. E assim, a pergunta do livro de Juízes volta para nós hoje. Quem governa o nosso olhar? Quem rege as nossas decisões? Porque a lógica do livro é clara. Enquanto cada um fizer o que parece certo apenas aos seus próprios olhos, vamos continuar produzindo violência. Mas quando o verdadeiro rei governa o coração, até mesmo aquilo que foi mais quebrado pode ser restaurado.